Hoje é dia 10 de setembro. Nós temos aula de geografia e aula de matemática. Nós tínhamos deixado para corrigir da última aula duas folhas, tá? 156 e 157, que eu vou colocar para vocês o gabarito na plataforma, pois são respostas bem objetivas. E vamos dar continuidade ao nosso livro, nós estamos no C2, na página 158. Nós estamos vendo nesse capítulo as relações, a importância, as características e as mudanças realizadas pelo homem, tanto no campo quanto na cidade. Vimos na última aula os três setores da economia: o setor primário, que é onde a gente tem a matéria-prima, o setor secundário, que é a indústria que transforma essa matéria-prima, e o setor terciário, que é de serviços e comércio, onde esse material, ou a matéria-prima, ou o produto industrializado vai ser vendido. Vimos também que o setor de serviço é muito forte na zona urbana e o setor primário é muito forte na zona rural. O setor secundário está ali entre os dois, né? Sendo que o setor terciário é o responsável pela ligação entre os três setores, porque dele fazem parte o transporte e a comunicação. Se não houver transporte e comunicação entre esses três setores, alguma coisa vai dar errado, certo? Então hoje a gente vai falar sobre os trabalhadores do meio rural, que são os agricultores ou os lavradores, né? São aqueles que trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos da lavoura. Os trabalhadores que criam animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamados de pecuaristas. Então a gente tem os agricultores e os pecuaristas, certo? As fotografias a seguir mostram algumas ações de trabalho mais comuns no meio rural. Então a gente tem aí o capinar a lavoura, arar a terra, quando passa esse ferro na terra, é o arado, quer dizer, para entrar ar na terra, né? Adubar o solo, ordenhar vacas, é tirar leite da vaca, colher café, pastorear o rebanho. O pastor, ele pastoreia o rebanho, ele junta o rebanho. No meio rural, geralmente os trabalhos são relacionados aos recursos naturais, como o uso do solo e dos rios para plantação, colheita de alimentos e criação de animais. As atividades do campo são importantes tanto para o abastecimento das comunidades locais, como para atender às necessidades de outros municípios do meio urbano. Durante um longo período, o trabalho no campo era em sua maioria manual, com o uso de ferramentas simples. Porém, a necessidade de produzir alimentos para atender a população fez com que, com o passar dos anos, fosse desenvolvida tecnologia voltada para as atividades do meio rural. E a gente vê muito isso nos comerciais, nas propagandas, e no Globo Rural também, é um programa muito bom que fala sobre o campo, mostra bastante as agroindústrias, são grandes propriedades de terra com muito maquinário e muita tecnologia para produzir muito alimento. Às vezes, quando a gente está se alimentando, quando a gente compra alguma coisa, a gente não tem noção de que aquilo ali, o início daquilo ali foi produzido no campo, Quando eu tenho essa blusa, eu não fico pensando que o início dela foi no campo, mas foi, porque o tecido, ele é oriundo de uma fibra, ou de uma fibra de animal, no caso do bicho da seda, ou do algodão. Então, ele começou no campo. Quando eu trabalhava com educação infantil, toda vez que a gente ia almoçar, que era uma escola integral, a gente cantava assim, ó Senhor, abençoai essa nossa refeição, aleluia, aleluia, abençoa quem plantou, quem colheu, quem cozinhou, para dar para a criança essa noção, aquela comida que está no prato, alguém plantou, alguém colheu e alguém cozinhou, Então, existe todo um processo para que a gente tenha esse aparato de vida que nós temos na cidade. E esse processo começa no campo, tá?
Então, aí você tem duas imagens, a colheita de arroz de forma manual no Vietnã e a colheita de arroz em Dona Francisca, no Rio Grande do Sul, feita por uma máquina colheitadeira. Então, claro que a máquina vai colher uma quantidade muito maior em menos tempo do que uma pessoa, certo? Apesar de desenvolver a maior parte de sua produção econômica no setor primário da economia, na obtenção e no fornecimento da matéria-prima, isso é muito importante, já falei isso várias vezes. No campo também são realizadas outras atividades, como o desenvolvimento de tecnologia para a produção de insumos agrícolas. O que será isso? Aí a gente vai lá no glossário, ó. Insumo agrícola é um material utilizado para produzir gêneros agrícolas, sejam vegetais ou animais. Por exemplo, sementes selecionadas, fertilizantes químicos, vacinas, tratores. Então, no campo também tem muita pesquisa científica sendo feita, né? A parte de veterinária é muito desenvolvida no campo, de transformação genética de alimentos. Então, tudo isso vai ser desenvolvida também no meio rural. Essa atuação econômica, produtiva e profissional no meio rural ocorre por causa dos avanços tecnológicos, científicos e de comunicação e transporte. Olha bem, comunicação e transporte como é importante. O perfil do trabalhador rural também está mudando. As pessoas estão se capacitando com estudos e com a ajuda de novas técnicas e tecnologias aplicadas ao campo. Enquanto isso, as pessoas que não possuem esse conhecimento seguem, no geral, para as cidades em busca de emprego. E o nome desse fenômeno é êxodo rural. Já estudamos sobre isso. O que acontecia antigamente? O lavrador ensinava o seu filho a cuidar da terra e a plantar como ele fazia. E esse ensinamento ia passando de geração em geração. Só que muitos não seguiam os passos dos pais, escolhiam outras carreiras. Ao mesmo tempo, muitas pessoas começaram a estudar o campo, então fazer faculdade de agronomia, de veterinária, né, de tecnologia aplicada ao campo. E essas pessoas que estão estudando bastante sobre o campo estão indo atuar nessa região. Sendo assim, aqueles pequenos produtores que não têm esse estudo, que foi recebido do pai e que não têm acesso às novas tecnologias, acabam por perderem a sua produção, fica muito pequena, e aí acontece o êxodo rural, né? Eles precisam sair de lá porque eles não conseguem dinheiro para viver e vêm para a cidade, causando vários problemas aqui também. Certo? Que a gente já falou sobre isso, vamos falar novamente. Então, vamos lá. Na página 160, no meio rural, o uso de tratores, arados mecânicos, fertilizantes e tecnologia no cultivo contribui para a qualidade, o aumento da produtividade e a redução do tempo de produção, que recebe o nome de agricultura intensiva. Então, se eu perguntar na avaliação o que você entende sobre uma agricultura intensiva, você pode me dizer que é uma agricultura que usa tecnologia, fertilizantes, máquinas, aumentando a produção e reduzindo o tempo de produção, né? Então, ele produz mais e mais rápido. Isso é uma agricultura intensiva, quer dizer, intensa, certo? A agricultura intensiva é mais comum em grandes propriedades, que recebem o nome de latifúndio. Então, quando eu estiver falando de latifúndio, eu estou falando de uma grande propriedade, onde geralmente é produzido um único tipo de cultivo, chamado de monocultura. Isso tudo é muito importante, ok? Então, monocultura é quando eu planto só um produto. Se eu tenho uma grande fazenda e planto só arroz,
eu tenho um latifúndio e uma monocultura, certo? A produção é destinada principalmente à exportação, ou seja, essas grandes propriedades estão plantando para mandar esse alimento para fora do Brasil, certo? Ou seja, a venda de para outros países. Nesse tipo de agricultura são utilizadas máquinas que substituem a mão de obra do trabalhador rural, que é mais um motivo para o êxodo rural. Observe as imagens de profissionais do campo que utilizam a tecnologia para facilitar e melhorar o trabalho. Aí você tem um engenheiro agrônomo com um tablet na mão, né? E uma operadora de drone agrícola, quer dizer, ela usa o drone ou para espalhar fertilizante ou para observar a plantação. Então a tecnologia está sendo usada no campo, certo? A gente vai até a 164 hoje. Então vamos lá. Você sabia que nos últimos 40 anos o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo? Foram conquistados aumentos significativos na produção e na produtividade agropecuária. O preço da cesta básica no Brasil reduziu-se consideravelmente. Hoje se produz mais em cada hectare de terra. Hectare é uma unidade de medida para espaços de terra, certo? Aspecto importantíssimo para a preservação dos recursos naturais. A agricultura se modernizou, mas ainda existem desafios. Há grande concentração de riqueza em pequena parcela de propriedades rurais. Existem milhões de hectares de solos e pastagens degradados. Há grande ineficiência no uso da água na irrigação. E o uso inadequado de agroquímicos oferece risco à saúde e ao meio ambiente, entre outros problemas. Então, a ação do homem no campo também produz muita interferência na natureza e interferência negativa, né? Porque se esse solo não for bem tratado, ele fica degradado, chega um determinado momento em que ele não produz mais, certo? O uso da água tem que ser um uso consciente para a irrigação, e a agricultura consome grande parte da água, certo? E o uso de agroquímicos ou agrotóxicos, que a gente chama, né? Já nas pequenas e médias propriedades, são cultivados vários tipos de gêneros agrícolas, o que recebe o nome de policultura. Então, monocultura, um produto. Policultura, vários produtos. A utilização de maquinário não ocorre com tanta frequência, pois nessas propriedades, a produção e o uso do solo não são menos intensivos e por isso a produção por hectare é menor e recebe o nome de agricultura extensiva. Então é o contrário da agricultura intensiva. Eles produzem menos em mais tempo, mas eles agridem menos a natureza, certo? Aí aqui ele vai te dar um glossário que vai explicar o que é hectare, o que é agroquímico, o que é irrigação e o que é gênero agrícola. Vamos em frente. A mão de obra dessas pequenas propriedades geralmente é familiar, mas também pode contar com o trabalho de alguns funcionários ou com a cooperação de agricultores vizinhos. Por vezes, diversos agricultores se ajudam, realizando mutirões em períodos de plantio e colheita. Esse sistema colaborativo entre as famílias ou agricultores de pequenas e médias propriedades muitas vezes resulta em uma cooperativa. Então tá lá, cooperativa é uma empresa que pertence a um grupo de trabalhadores que exercem a mesma função e defendem os seus interesses, entre eles o de vender a produção. Então tem uma cooperativa para a produção, compra de maquinário, venda dos seus produtos nos centros de abastecimento de cidades maiores. Então, pequenos produtores se juntam,
formam uma cooperativa e aí eles juntos, eles compram um trator que serve para todos, né? Todos trabalham no plantio e na colheita de todas as propriedades, dependendo da época. E às vezes eles compram um caminhão que leva a produção de todos eles para vender, né, nos centros de abastecimento. Então a cooperativa é um lugar onde não tem um chefe, todos se ajudam, por isso que é cooperativo, de cooperar, certo? Então vamos lá. Apesar de não produzir em grande quantidade, a produtividade como a agricultura comercial dos latifúndios, a agricultura familiar é responsável por fornecer a maioria dos alimentos consumidos pelos moradores das cidades brasileiras. Então, a maioria dos alimentos que nós consumimos são produzidos em pequenas propriedades, já que as grandes propriedades, os grandes latifúndios, eles estão mais preocupados com a exportação dos seus produtos, certo? Então, vamos lá. Aí aqui ele tem um Connect, que tem o Censo Agro 2017, para quem quiser informações sobre o meio rural, certo? E aí na página 163 e 164, a gente tem 2 trabalhinhos para vocês fazerem, certo? Vou pular e vou corrigir depois. Ou vou mandar gabarito, tá? Vou botar aqui, mandar o gabarito da 163 e da 164. Vamos então agora para os trabalhadores da zona urbana. O que muda? Nossa, muda tudo, né? Muda tudo, é totalmente diferente. Então vamos lá. Os trabalhadores da zona urbana. A economia urbana... Ah, não, eu falei que eu ia só até 164. Então eu vou só até 164. Tá bom? Não vou passar não, porque senão fica muita coisa. Combinado? Então, vocês vão fazer essas 2 folhinhas e eu boto o gabarito na próxima aula. Tá certo? Beijo, até a próxima aula.